Em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Por muitos meios e métodos o homem tentou se livrar do erro, do pecado, algo que o atormentava e muitas vezes ainda o atormenta é a culpa. E muitos já conseguiram cauterizar suas consciências ou foram cauterizadas, e as pessoas nem carregam nem sentem suas culpas, porém, de certa maneira, ela aparece em muitos. Assim andamos, tentando enganar nossos erros, justificar nossos problemas, e criamos muitas filosofias, não somente uma, mas diversas. Vale lembrar que a filosofia tem algo de bom, algumas delas, mas, de modo geral, gera muitos caminhos que acabam se perdendo. E aqui nesse texto ficou claro e denunciado que a morte perdeu. A morte perdeu porque a morte não prevaleceu. Mas eu quero entender o que é a morte. A morte é o pecado. E qual é a força do pecado? É a lei. A lei é a força do pecado, porque simplesmente a lei denuncia o erro do homem. Naturalmente, quando eu falo homem, me refiro à mulher também. Então, a lei denuncia como? Porque a lei declara como devemos fazer, segundo o Antigo Testamento, não somente o Decálogo, mas pelo Talmud se descobre muitos subitens. A lei nunca foi cumprida excepcionalmente, perfeitamente, senão pelo Senhor Jesus. Todos que eu tenha lido e compreendido tiveram um erro aqui ou acolá. Mas no Antigo Testamento, a maneira de se vencer o pecado era oferecer-se um animal, e aí estaria como que coberta aquele pecado, estaria livre daquele erro. E aí a pessoa iniciava tudo de novo, ou não. E na grossa maioria das vezes, eles iniciavam sim. E lembrando que um erro ou um pecado, segundo o Decálogo, incluía todos os outros mandamentos. Então, se a pessoa pecou em um erro, em um mandamento, pecou em todos eles. Muito, muito complicado, muito difícil viver a lei. E o homem, por mais que conhecesse a lei, tentasse praticá-la. Aí entram os fariseus e tantos doutores. Todos eles pecaram. E a força do pecado acabou sendo a lei mesmo, porque a lei, apesar de ser santa, pura e imaculada, ela denuncia o que o homem não consegue fazer. E muitos anos e muitas gerações se passaram. E muitas pessoas tentaram viver a lei. Porém, foi provado que a lei não é possível que seja cumprida na íntegra se o homem não tiver um auxílio direto do poder do Altíssimo. Quando nos convertemos a Cristo Jesus, quando reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, de fato Ele está nos salvando de quê? Do pecado. Porque independente do pecado que cometemos, Ele pagou com a própria vida, pelas nossas vidas. Ele nos perdoou. Nós não somos imediatamente curados do pecado. Não, não. Nós somos perdoados do pecado.
mas lentamente, conforme andamos com Cristo Jesus no dia a dia, pelo caminho que hoje tem sido mais evidenciado, que é o caminho da santidade, o fruto do Espírito começa a se manifestar naquela vida. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus como seu Salvador, em algum momento ele recebe o Espírito Santo como selo, penhor da sua salvação. E andando com Cristo no dia a dia, caminhando com Ele, lendo a palavra, orando, comungando, se afastando da aparência do mal, o fruto do Espírito vai agindo naquela vida. E ele vai sendo santificado à medida em que se propôs santificar-se. Ele quer santificar-se, mas não consegue, e confessa a Jesus, que tenta, mas não consegue. E é exatamente aqui que entra a providência do Altíssimo, pelo poder supremo do Espírito Santo, quando vai mudando as características, vai gerando naquela pessoa mais paciência, mais longanimidade, uma paz mais ampliada, um domínio próprio mais maduro. Esta pessoa começa a amar. Então, não somente foi livre do pecado, não somente foi perdoado do pecado, mas também foi se libertando do pecado lentamente, à medida em que foi crescendo e caminhando com Cristo Jesus. São dois momentos. Um é o perdão, o outro é a santificação. Queremos tudo junto, mas eu aprendi que é com o tempo e é um processo. Vamos caminhando com Cristo, e porque somos perdoados pelos méritos únicos de Cristo Jesus, e em seguida, andando com Ele, vamos desenvolvendo a santidade, manifestando a boa obra do Senhor em nossas vidas, espalhando a semente da paz, suportando, andando, ajudando e sendo úteis para resgatar outras pessoas que precisam também da salvação. Porque aquelas pessoas que não forem salvas, com certeza, o julgamento está à porta. E todos seremos julgados. Os salvos serão julgados para receberem galardão. Aqueles que não forem salvos por Jesus, porque não aceitaram Jesus, serão condenados. E a condenação é escura. É bem, bem escura. Que Deus nos livre e guarde desse problema e acrescente a nós melhor e maior capacidade de seguirmos Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém.